Amados irmãos e amigos em Jesus Cristo, muito obrigado a todos vocês por me acolher na vida de vocês, por me permitir fazer parte da sua vida, separando aí alguns minutos para assistir às minhas mensagens. Espero que essas mensagens falem com você, como elas têm falado comigo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pelas Tuas bênçãos e Tua proteção. Nesse momento, fale conosco, toca a gente com a maravilhosa pessoa do Espírito Santo e nos ilumine a mente e o coração para entender e aprender da Tua palavra. Também para dirigir a nossa vida conforme os Teus conselhos. Visite a nossa família, visite a nossa vida, Senhor. Vê as nossas lágrimas, vê as nossas dores, vê os nossos problemas e dá-nos vitória naquilo que nós precisamos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não somos nada sem Ti e sem Ti nada podemos fazer. Portanto, toma conta de cada um de nós, guia a nossa vida na Tua vontade, no Teu querer. Nós o adoramos, nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 4. Versículo 1 ele diz: Responda-me, Senhor, quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Quando eu estava em angústia, Tu me fizeste alargar. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês tomarão a minha honra em infâmia? Tornarão a minha honra em infâmia. Até quando vocês vão amar a vaidade e buscar a mentira? Saibam que o Senhor escolheu aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu orar a Ele. Tremei e não pequeis. Meditai o coração estando na vossa cama e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos são os que dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta sobre nós a luz do teu rosto, Senhor. Tu deste alegria maior ao meu coração, que é o coração deles, quando abundam em trigo e mosto. Em paz me deitarei e também dormirei, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Veja que o Salmo 4 aqui, nós já temos um outro contexto, né? Davi agora ele já olha para Deus e ele olha para as pessoas à sua volta. E já o seu olhar agora já é um olhar de compaixão. Por quê? Porque ele olha para as pessoas e percebe que à semelhança dele, as pessoas querem ser felizes, querem encontrar a paz, querem encontrar a segurança, querem encontrar a felicidade. Mas elas seguem um caminho. E Davi aqui, agora ele vai orar para mostrar que o Deus eterno é capaz de mudar a nossa história. É capaz de fazer um milagre na vida de cada um de nós. Mesmo quando a gente escolhe caminhos errados, mesmo quando nossas escolhas nos levam para longe de Deus, Deus estará disposto a guiar a nossa vida, se a gente se voltar para Ele. Veja, no versículo 1 ele diz, ele pede, né? Responda-me, Senhor, quando eu clamo a Ti, ó Deus da minha justiça. Então Davi reconhece que Deus é justo. Veja, no Salmo 3, nós encontramos Davi mostrando por que ele estava sendo perseguido. Por que ele estava passando por lutas e problemas e dificuldades. Frutos das suas escolhas. Resultado das suas escolhas, né? Nós temos a lei da semeadura. Quem planta, colhe.
Já no Salmo 4, Davi agora ele começa orando, pedindo que Deus faça justiça, porque Deus é justo. Então, Senhor, ouça a minha oração, quando eu clamar a Ti, ouve, atende a minha oração, ó Deus da minha justiça. Quem é a justiça de Davi? Não é ele, não é os seus atos de bondade, não é a sua vida, não. Imagine. Nós falhamos, né? Nós fracassamos em todas as nossas escolhas, muitas delas, né? Então Davi, ele reconhece que ele é fraco, mas Deus é justo. Deus é perfeito. No versículo 2, ele diz assim, olha: quando eu estava em angústia, lembra do Salmo 3? Quando eu estava em angústia, e que angústia, né, meus irmãos? Quando a gente olha para trás e a gente percebe, a gente vê algumas escolhas, algumas decisões que a gente tomou na vida, isso deve levar a gente a sofrer, até a chorar, né? Porque nós não podemos consertar o passado, de jeito nenhum, tá? Uma coisa que a gente tem que entender isso, e talvez, ao dizer isso para você, eu estou te motivando a olhar para frente. Porque o que passou, meu irmão, não vai voltar mais. Seja bom ou ruim, não vai voltar mais. Alessandra Samadello canta uma música em que ela diz o seguinte: o que você teve de vitória não volta mais. O que você teve de sofrimento também não volta mais. Teve um rapaz, uma época que ele estava sentenciado à morte. E aí todo mundo na cidade se juntou para pedir ao rei que poupasse a vida daquele rapaz, porque ele era uma pessoa boa, mas ele tinha cometido um erro e, segundo as regras e as leis daquele país, ele deveria ele foi sentenciado à morte porque ele falou contra o rei. Ele se rebelou contra a vontade do rei. E aí ele foi levado à presença do rei, porque o rei percebeu que a cidade toda, o reino todo estava pedindo para que poupasse a vida dele. E então o rei disse para ele: olha, eu estou passando por muitos problemas no meu reino, tenho revoltas da esquerda, da direita, de trás e da frente, todos os lados eu tenho pessoas revoltadas contra o meu reino. E eu estou com problemas em casa, eu estou com problemas na minha vida pessoal, eu estou com problemas, você vê, no problema da administração, e eu quero uma palavra. Se você me disser uma palavra para que eu tenha esperança de sair desses problemas, então eu vou poupar a sua vida. E aquele rapaz foi para casa, né? Ele chegou em casa, contou o problema para a esposa, e foram dormir. De manhã a esposa disse para ele: eu já achei a solução do rei. Você vai para, era uma palavra só, ele só podia dizer ao rei uma palavra, para que o rei tivesse esperança de dias melhores, de toda aquela situação triste e angustiosa que ele estava vivendo. E aí a esposa daquele senhor, daquele rapaz, disse para ele: vai e diga ao rei, passará. Passará? Passará. Seja qual for o problema que você estiver atravessando, vai passar. Não vai durar para sempre, meu irmão. Seja qual for a luta que você está travando e você já não tem mais forças, você sente que suas forças acabaram, você se sente acabado, derrotado, vai passar, passará. Seja qual foi a vitória que você teve, o sucesso que você alcançou até hoje, passará. Nada é para sempre nessa terra, meus irmãos. E ele diz: quando eu estava em angústia, quando eu estava no sofrimento, quando eu estava nas lágrimas, na dor, na derrota, no fracasso, ele diz, verso 2: tu
me deste largueza. Largueza aqui é prosperidade. Tu me deste esperança, tu me deste alegria, tu me deste satisfação. Ou seja, Deus me deu, Deus iluminou a minha vida com a esperança de dias melhores de vitória. Não diz o Salmos 3, versículo 7? Levanta-te e defende a minha causa, porque tu és a minha salvação, tu és a minha vitória. Quando eu estava em angústia, quando eu estava em dor, quando eu estava em lágrima, quando eu estava em tristeza, quando eu estava perdido, tu fizeste alargar. Tu me fizeste alargar. Né? Deixe-me ver qual é a palavra na outra versão aqui. Veja, porque a palavra alargar aqui é realmente criar espaço para você, né? Veja no Salmo 4, nós estamos no Salmo 4, né? Quando na angústia o Senhor me deu alívio. O Senhor me deu alívio. Quando eu estava angustiado, quando eu estava desesperado, quando eu estava triste, quando eu estava derrotado, o Senhor me deu esperança, o Senhor me deu alegria, o Senhor me deu vitória, o Senhor me deu alívio. A palavra alívio também pode ser descanso. O Senhor me deu vitória, o Senhor me deu descanso. O Senhor me deu paz. Oh, meus irmãos, que Deus maravilhoso. Você, nas suas batalhas, nas suas lutas, nos seus problemas, Deus diz, vai passar, filho. Vai passar. Nada é para sempre. Só o que é eterno dura para sempre. Quando eu estava em angústia, disse Davi, o Senhor me deu alívio, o Senhor alargou as minhas fronteiras, ou seja, o Senhor me deu paz, o Senhor me deu alegria, o Senhor me deu felicidade, o Senhor me deu vitória. E aí, no versículo 4, ele parece mudar de assunto, né? Mas não é mudança de assunto não, gente. Veja, ele diz assim, olha, verso 3, né? Ele diz, né? Sabe, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Não é que Deus está fazendo escolha de pessoas, não. Deus está o que Davi está dizendo aqui é que apesar da angústia, apesar do problema que ele estava enfrentando, apesar dos pecados que ele havia cometido e das derrotas que ele estava tendo na vida por causa das consequências do seu pecado, Deus ainda o amava, ainda o reconhecia como dele, como filho. Lembra do Salmo 2? Deus ainda reconhecia Davi como um filho. Deus ainda reconhece você como dele, meu irmão. Apesar de seus caminhos, apesar de suas escolhas, o levar cada vez mais para longe de Deus. E aí ele diz no verso 4, irai-vos. Fique irado contra você mesmo por não conseguir fazer o que é certo. Fique irado por não conseguir ser justo, não conseguir ser bom, não conseguir ser perfeito como Deus é perfeito. E aí, no versículo 2, né, ele diz aí, né, que é para a gente parar de amar a vaidade. Pare de amar a vaidade, pare de praticar a mentira. E aí no verso 4 a gente tem que ficar irado contra a mentira, contra a vaidade, contra a vida pecaminosa, né? A gente tem que ficar irado. A gente tem que ficar zangado porque Deus quer uma coisa da gente e a gente insiste em fazer outra. Aí ele diz, consulte no travesseiro o coração de vocês. Meus irmãos, o Salmo 4, ele é um convite para que você analise a sua vida. No Salmo 2, eu concluí o Salmo falando sobre a questão de identidade. Quem é você e de quem você é? E no Salmo 4, Davi, ele está lembrando logo desse momento de angústia, consequência da mentira, da sua vaidade, né?
de acumular mulheres. E ele não selecionou, né? Pegou até a mulher de Urias. E aí ele passa a viver a mentira. E ele lembra as pessoas à sua volta. Olha, gente, a vaidade não compensa. A mentira só traz tragédia, só traz derrota, só traz fracasso. O pecado não compensa, meus irmãos. Agora, tudo isso, a gente tem que ter um preço para pagar. A gente tem um preço. Mas observe, você pode até ficar irado, você pode ficar com raiva porque você não consegue ser bom e fazer o que é certo. Então coloque a sua cabeça no travesseiro. Examine o seu coração. Paulo diz em Coríntios, né? Examine a você mesmo. Se eu não estou enganado, 1 Coríntios capítulo 9. Né? Examine-se a si mesmo. Cantares não, Lamentações 3, 38 e 39 diz: lamente a sua vida, lamente os seus erros, lamente os seus fracassos e derrotas, lamente a sua trágica infelicidade de tentar viver sem Deus, tentar fazer seu próprio caminho para a felicidade. Irai-vos e não pequeis. Consulte no travesseiro a sua consciência, o seu coração. Consulte no travesseiro. Sossegue a sua mente na cama e agora olhe para Deus. Davi convida você e eu a olhar para Deus, porque ele olhou para Deus e Deus deu a ele a vitória. Veja que no versículo 5 ele diz assim: ofereçam sacrifícios de justiça. E aqui oferecer sacrifícios não era dar ofertas para Deus, né? Aqui oferecer sacrifício de justiça era observar que a sua vida só tem justiça quando você espelha a justiça de Deus na sua vida. Quando a justiça de Deus é um espelho para a minha vida e agora a minha vida espelha a justiça de Deus para outras pessoas, aí nossa vida tem significado, aí nossa vida tem alegria, nossa vida tem satisfação, a nossa vida tem felicidade. Veja no versículo 5, ofereça a Deus, ofereça sacrifícios de justiça e confie no Senhor. Confie seus problemas a Deus. Salmo 58, se eu não estou enganado, versículo 8, diz: lance sobre ele todos os teus fardos. Lance sobre Deus todos os teus fardos. Lance sobre Deus todos os teus problemas. Lance sobre Deus todas as tuas dificuldades. Porque Ele cuida de você. Salmos, se eu não estou enganado, é Salmo 58.
Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito assim, ó. 1 Pedro 5, 7. Lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Veja, Davi diz, ofereça sacrifício de justiça e confie no Senhor. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações, todos os seus medos, todas as suas angústias. Quando eu estava em sofrimento, quando eu estava em perseguição, quando eu estava sendo perseguido, quando eu estava em problemas, disse Davi, o Senhor me deu alívio. Consulte sua vida, meu irmão. Pare de amar a mentira, pare de valorizar a vaidade. Olhe para Deus. Busque a justiça de Deus para você. E quem é a justiça de Deus é Jesus Cristo. Nós não somos nada sem Jesus Cristo. Salmo 4, versículo 6, diz assim, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Quem pode nos fazer felizes? Quem é que pode nos dar satisfação, alegria e prazer nessa terra? Diz assim, diz mais, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É Deus. Quem é que pode tornar a tua vida uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida alegre, uma vida satisfeita? É Deus. Levanta sobre nós a luz do teu rosto. E você lembra da bênção de Moisés, né? Levanta sobre nós a luz do teu rosto e tem compaixão de nós. Levanta sobre nós a luz do teu rosto e dá-nos a tua paz. Quem é que pode ter misericórdia de você, meu irmão, que passa por problema? Quem é que pode ter compaixão de você quando você está atravessando o vale da sombra e da morte? Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Agora é engraçado, né? Davi pedir para Deus levantar sobre nós a luz do seu rosto. Ora, eu tenho 1,60 m. Deus é um Deus infinito, né? Dono do universo, maior que tudo. Ele é Deus. Agora Davi diz que é para ele levantar sobre mim, a luz do seu rosto. Sabe o que significa isso? Significa que Deus me pega nos braços e me ergue. E agora ele olha para mim. Ó. Eu estou à altura do rosto de Deus e ele está olhando para mim, para o meu rosto. Você pega o seu filho, né? Você pega o seu filho, você chega em casa, você pega a sua filha, e aí a sua filha vem para lhe dar um abraço, aí você pega ali, levanta e olha para aquela criança rindo para você, de cima para baixo, de você olhando de baixo para cima, e você olha assim, né? E você olha para aquela criança sorrindo para você, confiando em você, porque você está com ela nos braços, sustentando-a nos braços ali, olhando para ela. E você olha para ela e diz, filha, eu te amo. Aí a sua filha só tem uma resposta. Pai, eu também te amo. Seu filho olha para você, eu te amo. Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê, que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê paz. Davi estava mostrando aqui que a sua vida de pecado era uma tragédia, era um fracasso, era uma coisa ruim. Mas ele olha para Deus. E Deus o toma nos braços. Isaías 40. Deus diz que toma os seus filhos nos braços. Quando eles estão fraquinhos, sem poder caminhar, Deus o toma pelos braços. Lembra da nossa jornada, né? O Espírito Santo toma você pela mão para levar você até o final vitorioso.
E aí, quando você tem essa alegria, essa esperança, essa satisfação em Deus, que você sabe que Deus levanta você em seus braços e olha para você com carinho e diz: filho, eu te amo. Aí em paz eu me deito, pego no sono, porque o Senhor me faz viver em segurança. A segurança da vida eterna, a segurança da felicidade, a segurança da satisfação. E aí a gente começa a perceber, meus irmãos, que existe um problema sério com a pregação moderna, né? Aquela pregação que só oferece a você um Deus que está disposto a te abençoar com bênçãos materiais. Seja qual for o seu problema, venha para Deus, dê uma oferta para Deus, dê alguma coisa para Deus, que Deus vai resolver os teus problemas, Deus vai te dar tudo em dobro. E aí até usam a história de Jó de modo equivocado. Uma coisa que a gente precisa aprender na história de Jó. Jó era um homem rico, feliz. Ele andava com Deus. E aí veio o diabo e disse: Jó é feliz, Jó ele serve a Deus, ele ama a Deus, porque o Senhor deu a ele riqueza, prazer, felicidade. Tire dele os bens, a felicidade e o prazer, e ele vai blasfemar do nome de Deus. E Deus disse: eu vou provar para você, Satanás, que Jó me serve de todo o coração. Não é porque ele recebe bênçãos, não é porque eu dou a ele bens materiais que ele me serve, não. E Satanás foi e tirou tudo. E quando ele tirou tudo, Jó glorificou a Deus. Continuou sendo o mesmo Jó que amava e servia a Deus por amor. De fato, eu já expliquei, tem uma live minha, né, na playlist Um Chamado à Oração, você vai ver lá Jó, né, fiel até o fim. Jó não desistiu de Deus, mesmo diante das lágrimas de sofrimento, mesmo diante dos problemas, das lutas, Jó não desistiu de Deus. Davi, mesmo sofrendo as consequências dos seus erros, mesmo entrando em angústia e dor e lágrimas por causa dos seus erros, ele percebe que Deus ainda está com ele, que Deus ainda cuida dele, que Deus ainda se importa com ele. Deus se importa com você, meu irmão. Deus se importa com você, minha irmã. Deus se importa conosco, meus irmãos e amigos. Deus ainda se importa conosco. Ele está interessado em você e em mim. Agora a gente não precisa escolher a Deus, servir a Deus só quando Ele nos dá a bênção, não. Nós precisamos servir a Deus porque Ele é Deus e Ele está interessado na minha felicidade. E felicidade aqui, eu volto a repetir, é muito mais do que você parar de sofrer, é muito mais do que você parar de ter problemas. Davi continuou tendo problemas. Logo depois, né, veio problemas lá com Joabe, depois veio problemas com o outro filho dele, que queria o trono à força, que se proclamou rei. E aí ele teve que fazer uma manobra lá junto com os sacerdotes e ungir Salomão, que ele havia prometido o trono a Salomão. Então os problemas continuaram na vida de Davi, mas ele olha para Deus como alguém que continua do lado dele, continua com ele, apesar do sofrimento, apesar das lágrimas, apesar das dores. E aqui, o Salmo 4, ele termina com a questão da paz. A certeza de que Deus o aceita, de que Deus o perdoa, de que Deus dá a ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Meu irmão, eu quero fazer duas perguntas para você. Como é que você vê Deus? Veja, Davi, ele estava passando por uma angústia terrível. Mas ele se volta para Deus, primeiro, como alguém justo. Como um ser justo, como uma pessoa justa, que está com ele. E Deus estando com ele, ele não vai ter medo, ele não vai temer as consequências dos seus erros.
Ele vai sofrer, lógico, ele vai passar pelas lágrimas, pela derrota. Mas ele sabe que Deus é capaz de sustentá-lo mesmo ali. Mesmo ele entrando no vale da sombra e da morte. Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. Ainda que esteja colhendo os frutos das minhas más escolhas, eu tenho certeza que Deus ainda conduz a minha história. Quem é Deus para você? Como é que você vê Deus? Como alguém que conduz você, que conduz a tua história, como alguém que ama você, que está interessado em teus problemas? Você, à semelhança de Davi, reconhece que você tem falhado com Deus. Veja que Davi, ele diz assim, meus irmãos, meus amigos, parem de mentir, parem de buscar a vaidade, parem de valorizar o pecado. Essa é a questão. Pare de valorizar a maldade, o erro, a injustiça. Busque a justiça de Deus. Ele diz aí, né? Ofereceis sacrifício de justiça. Ofereça um sacrifício de justiça. Busque uma vida justa diante de Deus. E você sabe que eu e você não podemos ser justos sem Jesus Cristo. Sem Deus. Deus é a nossa justiça. Ele diz no versículo 1, né? Deus é a nossa justiça. Então ofereça sacrifício de justiça. Esconda-se na justiça de Deus. E para isso, ele fala aí, pare de mentir, pare com a vaidade. Consulte o seu coração, veja os seus caminhos, veja as escolhas que você está fazendo para que você não sofra as consequências que ele sofreu. Para que você não colha o resultado dessas más escolhas como ele colheu duros resultados, né? Ruins resultados. E por último, meu irmão, você tem paz. Você está em paz. Davi, ele diz assim, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A segurança do perdão, a segurança da vida eterna, a segurança da felicidade, da esperança, da alegria. Meu desejo para você é que você viva em segurança, viva em paz com Deus. Que nada te impeça, que nada roube a tua paz. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que você deitar e dormir. Já imaginou você deitar às 8 horas da noite e dormir até às 4 da manhã? E no meu caso, deito 8 horas da noite e durmo até às 4 da manhã. Não sou perfeito, eu já disse a vocês. Eu continuo afirmando, eu falho com Deus. Muitas vezes eu falho com Deus. Muitas vezes eu penso que não deveria pensar. Às vezes até eu falo o que não deveria falar. Às vezes eu faço o que não deveria fazer. Mas eu não solto a mão de Deus. E quando eu me ajoelho à tarde, quando eu me ajoelho à noite, de madrugada, a primeira coisa que eu digo para Deus, Senhor, eu continuo sendo um humano, eu continuo sendo um pecador que falha contigo todos os dias. Mas hoje, Senhor, nesse momento, eu quero te pedir perdão por esse pecado que eu cometi hoje. Não transfiro um pedido de perdão para amanhã e nem deixo ele no passado. É hoje, no meu relacionamento diário com Deus, eu preciso dormir em paz. É isso que Davi está dizendo. No dia a dia, você precisa ir para a cama com paz. Você precisa, no seu dia a dia, começar o dia com paz e terminar o dia com paz. Mesmo que durante o dia você tenha caído, tenha se sujado, no final do dia você se ajoelha, você clama a Deus, Senhor, eu falhei naquele propósito que eu fiz contigo hoje. Senhor, eu falhei nesse relacionamento hoje. Eu falhei nessas minhas palavras. Eu falhei nos meus pensamentos. Eu alimentei um mal em meu coração, Senhor. E aí ele diz no Salmo, né? Salmo 69, que se a gente alimentar o pecado em nosso coração, Deus fica triste e Ele não tem prazer em atender as nossas orações. Que Deus dê paz a você. E paz é ausência de culpa, meu irmão.
Então confesse suas culpas a Deus. Confesse seus medos, suas angústias, suas tristezas, suas derrotas, seus fracassos, seus sucessos também, suas vitórias. Confesse tudo a Deus. Coloque sua vida no altar diariamente. Consagre-se a Deus para hoje. É o conselho de Deus para nós. Consagre-se a Deus consagre-se para Deus hoje. Salmo 19, verso 14, né? Que o meu ditar do meu coração e o pensar da minha mente sejam agradáveis ao Senhor hoje. É hoje que eu tenho que colocar minha vida diante de Deus. É hoje que eu tenho que pedir perdão. É hoje que eu tenho que pedir para que Jesus Cristo me lave de todo o pecado. Hoje entregue seus sonhos, seus projetos, entregue seus caminhos a Deus. E aí você vai ter paz. Aí você vai perceber o que é felicidade, porque você vai ver que a mão de Deus continuará guiando a tua vida, apesar das suas fraquezas. Foi isso que Davi percebeu. Ore comigo, meu irmão. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas angústias e sofrimentos, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor continua sendo justo, perfeito, puro, mas o Senhor ainda ama o pecador e ainda está perto de nós para cuidar da gente. Ainda levanta sobre nós a luz do teu rosto, ainda nos toma em teus braços para dizer: filho, eu amo você, filha, eu amo você. Oh Senhor, que hoje nós possamos ouvir essa voz do Senhor tomando-nos em teus braços e dizendo: eu amo você, eu cuido de você, eu protejo você, eu salvo você. Senhor, ajude-nos hoje a ter coragem de confessar a Ti os nossos erros, confessar a Ti as nossas culpas, nossas vaidades, nossos caminhos errados e deixar o Senhor conduzir a nossa história. Senhor, dá-nos paz, que hoje nós possamos deitar tranquilos, com a consciência de que o Senhor perdoou a nossa vida, perdoou os nossos erros e nos deu uma nova chance. Aceite a gente na Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.